Primeiro game na tela. O pessoal também vai acompanhar na live pequenininho, mas vai acompanhar. Então, o primeiro game é God of War. Mostra o general espartano Kratos em busca de vingança contra os deuses do Olimpo. E aí o Marcelo pode comentar um pouco sobre os espartanos, o que tem de realidade naquele período das cidades-nações gregas, né? O que é verdade, o que é mentira. Realmente, primeiro que a Grécia era composta por cidades-estado, né? Esparta era uma das mais relevantes, fazendo inclusive um contraponto com Atenas, né? Esparta era uma formação e uma cidade extremamente belicosa, eles formavam as pessoas para a guerra, eles tentavam chegar naquilo que eles entendiam como o guerreiro completo, né? Que não só era forte, mas era resiliente, era justo, né? Então você cria um estereotipo de um homem assim. Era uma sociedade extremamente patriarcal, né? A mulher, ela ocupava um papel mais voltado para o lar, né? E para atender, né, os interesses ali dos homens. E era uma sociedade extremamente hierarquizada. Então, o que significa isso? Era muito clara a posição social de cada um deles, né? E os espartanos, eles vão também expandir o território, né? Como a própria Grécia, ela vai distender muito o território, e junto disso, é claro, a cultura grega por consequência. A gente costuma dizer que Atenas, né, foi o berço ali da filosofia, então grandes filósofos acabaram sendo ateniense, e no caso dos espartanos a gente tem essa sociedade mais voltada para a guerra, para essa formação militar e algo mais voltado para conquistas, né? Guerreiros mesmo. É verdade que eles escravizavam outros povos para que pudesse trabalhar para eles tivessem mais tempo para treinar sim, eles submetiam os povos dominados, né? Alguns acabavam se submetendo à cultura grega, espartana, e aqueles que não aceitavam era pelo caminho da guerra, pelo caminho da conquista. Então o garoto, ele era tirado da família muito cedo, ele era enviado para um local que hoje, vamos falar no popular de hoje, seria uma academia militar, e lá ele era formado na arte da guerra. E, inclusive, infelizmente, a gente tem relatos e documentos que mostram que as crianças, meninos, né, principalmente meninos que tivessem alguma necessidade especial, essa criança ela era excluída já daquela sociedade, porque ela não ia atender exatamente aquela sociedade que tinha como premissa básica formar guerreiros, né? Não só guerreiros para a questão física do sentido do guerreiro, mas também a questão mental, né? De submeter a uma série de abrir mão de muitas coisas. E eles serviam o exército, né? O exército como um conceito de estrutura de Estado, mas eles serviam a essa estrutura durante muito tempo. Eles voltavam para suas casas já depois de muito velhos. E eles já eram adultos, já velhos, e muitos já fadados a uma vida só de guerra, só de privações, territórios distantes do local de origem, que era Esparta, né? Então era uma sociedade, a sociedade grega, ela é a base depois do Império Romano, né? O Império Romano vai beber muito dessa fonte grega, e o jogo ele traz toda a mitologia das deidades gregas, né? E aí você insere. É muito legal, porque eles vão inserir uma história que é a história da mitologia grega. Vão inserir um modelo de sociedade, de cidade-estado, que é Esparta. E o modelo de guerra, que era o espartano, joga tudo ali dentro e faz uma história muito legal
né, de um herói, de um cara que vai fazer justiça, e aí você tem o jogo pronto, claro, com consultoria de historiador, né, para poder chegar nesse produto final. Tanto história quanto você reparou na vestimenta, tudo. Os apretextos, né? O lado místico, o lado filosófico, o lado religioso. Né? Então eles vão pegar todos esses elementos e jogar dentro dessa história. Legal. E aí a gente navega no jogo. Tem mais Voz do Além? Então vamos lá, dando continuidade, Rise, Sons of Rome, um jogo feito para Xbox One que conta a história de um soldado romano chamado Mário Tito, evoluindo durante o período das legiões e presenciando o início da queda do Império Romano no século III. Vamos ao trailer e o Marcelo pode comentar a respeito do período da queda do Império Romano. Tá. Bom, o Império Romano, ele foi talvez dos impérios que mais conquistou território na história. Tanto é que aquela conversa de que todos os caminhos levam a Roma vem disso. Porque como o Império dominou uma extensão territorial absurda na Europa, outras regiões também, norte da África, Ásia, qualquer lugar que você tivesse, levava a Roma. E tem aquele ditado, né? Fala, eu te dou o caminho das pedras. Foi porque eles começaram a pavimentar, né? Pra poder era circular, o passo, né? Era os passos, né? E esse jogo, ele vai trazer a ideia de um legionário, né? Romano, porque as legiões romanas foi basicamente um dos primeiros exércitos que vai trabalhar com estratégia militar. Tanto é que quando eles lutavam contra os povos que vinham do norte, vocês já devem ter visto em filme, talvez quem assistiu aqui o Gladiador deve lembrar que o Gladiador, né, o Máximos, ele era um general de uma legião, que era a Legião Fênix, e você deve lembrar no filme que os homens que vinham lá do norte, que lutavam, que eram os nórdicos, anglo-saxônicos, etc., que descem para lutar com os romanos e depois os romanos que dominam essas terras, vocês devem lembrar que eles estão em formação, numa organização que ele vai lá no cavalo, ele vai passando e falando arqueiros, depois infantaria, eles vão só vem eles vêm, bandada, né? É a horda, é a horda, é a turba. Então eles já estão organizados, eles vão desenvolver, vocês devem lembrar também daquele casulo que eles formavam com escudos. E aí os caras jogavam lanças lá, eles ficavam dentro de um casulo, como se fosse um tatu ali, protegido, uma tartaruga, e esse é o princípio. Então, os legionários, eles tinham várias legiões, cada legião ela foi para uma região específica da Europa, da Ásia e ali o norte da África, e eles eram exímios guerreiros. E eles eram preparados como se fossem militares profissionais. Então, esse game, né, esse jogo, traz um pouco dessa realidade, desse avanço da ciência militar, né, e a queda depois do Império Romano, que a gente costuma dizer que o Império Romano ele implodiu, porque ele estendeu tanto do ponto de vista territorial que muitos daqueles que estavam, por exemplo, lá no norte da Europa, muitos nem conheciam mais a cultura deles lá de Roma. Né? Eles estavam muito mais inseridos na cultura religiosa, política, filosófica lá do norte da Europa do que da romana. Então, eles acabam por duas razões. Primeiro, território muito estendido, é uma das causas da queda do Império Romano. Outra causa foi a corrupção, né? A briga interna. Corrupção política, né? A questão já de lutas de classe também dentro ali das classes sociais que estavam literalmente já se degladiando, né? E basicamente esses fatores eles vão corroendo o Império Romano. E aí ele vai passar por uma derrocada, ele vai acabar implodindo, e aí você tem o Império Romano que está no mundo inteiro, porque veio para a América do Sul, Norte, veio para a África, foi para a Ásia. Você tem elementos da cultura romana desta época espalhadas pelo mundo inteiro. Né? Até hoje então, a arquitetura ainda remete muito, né? Sim, vários lugares, né?
você encontra elementos desse período. Esse período. É muito É interessante. verdade. Ainda E o jogo colabora também com para esse fundo conhecimento histórico. Foz do Além? Agora a gente vai ver Age of Empires 4. É um jogo de estratégia da Ensemble Studios, publicado pela Microsoft, onde nações batalham pela dominação durante o período da Idade Média. Aí o Marcelo pode falar um pouco desse período, as guerras. Isso. Bom, o período da Idade Média, ele também é conhecido, você já deve ter ouvido falar, a Idade das Trevas. das trevas. Isso aí são historiadores ingleses que colocaram esse nome, né, das trevas, porque trevas significa ausência de luz, né, de certa forma. Então foi um período onde, primeiro, a ciência ela não anda como deveria, né, porque você tem durante esse período a hegemonia da igreja, né, e através da Inquisição limitando profundamente o desenvolvimento da ciência. Vários homens e mulheres foram mortos em fogueiras por conta da Inquisição, porque eles pensavam diferente, porque pesquisavam coisas diferentes. A ciência era vista como uma bruxaria, né? Ou magia, né? Isso, exatamente. Né? Então, o período da Idade Média, esse período que a gente chama também de período medieval, é um período onde a gente tem um obscurantismo, né? Você tem apenas uma sociedade normatizada pela fé e pelos dogmas. Dogma significa verdades absolutas. E aí as pessoas não conseguiam pensar de forma diferente, porque senão seriam perseguidas. E dentro desse cenário, uma coisa que é interessante, você não tinha a Inglaterra, você não tinha a França, como temos hoje, do ponto de vista geográfico, né? Nós não tínhamos a Espanha, nós tínhamos reinados. E esses reinados lutavam entre si, porque não podemos esquecer, vocês estudaram isso, tenho certeza, foi chamado oral, o feudalismo. Então tinham vários feudos e cada feudo tinha um domínio, né? E você tinha a figura dos reis, os reis tinham ali as suas porções de terra. Então era uma Europa, porque esse período a gente está falando de Europa, era uma Europa belicosa, uma Europa que vivia em guerra. E a única figura de poder mais centralizado durante esse período era a figura do Papa. Então o Papa ele tinha uma função muito mais política e estratégica do que uma função de fé religiosa, né? Ele sempre era alguém que vinha de uma orientação de uma família poderosa europeia, né? Então a Idade Média, assim, que influenciava muito todo o povo, né? Claro, é claro que falar desse período seriam horas falando, como todos os períodos que a gente está falando aqui. A gente só está dando breve resumo, uma pincelada. Nossa, uma pincelada, bem 0,01%. Não, mas a ideia é de garimpar período em cima dos temas dos jogos, né? Isso. Só para passar Só o histórico, contextualizar a época, né? Agora você vê só aqui, ó, a gente está vendo aqui provavelmente a Gengis Khan, né, Império Mongol aqui, né? A gente está vendo aqui a figura de um soldado que pode ser cruzado, a gente está vendo uma figura ali que talvez é do clero, né? Você tem todo um mote, né, que remete à Idade Média, né? Que é um período que, apesar da ciência não ter caminhado a contento, mas é um período onde você tinha, inclusive, muitas ordens secretas, que continuou desenvolvendo ciência. O próprio Nostradamus, ele foi perseguido pela Inquisição, né? Porque ele era médico, né? E aí Voz da Lei? tá ferrado, né? Voz do Além? Vamos lá, então. Só eu passar Gamer aqui. hoje, hein? Isso aí você nunca viu no Gamecast, hein? Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho, dá uma força pra gente. Gamecast Aí, ó. também tem cultura aqui, filho. Aqui também tem cultura, rapaz. Aqui é informação. Aqui tem informação. Então vamos lá. Agora a gente vai para Assassin's Creed 1, jogo de ação da Ubisoft, que mostra a vida de um assassino chamado Altair no período da Terceira Cruzada na Terra Santa, em 1191, mostrando a queda dos Cavaleiros Templários no domínio da Terra Santa. Solta o play. Então vamos lá. Bom, primeiro, a gente está falando de um período que remete ao que a gente estava falando antes. A Terceira Cruzada, no século XII,
Tem o vídeo errado? Pera aí. Saiu o vídeo errado. Saiu o vídeo Saiu o que a Esse gente é o falou da primeiro Revolução jogo, Francesa. Pode continuar falando. É, Saiu o vídeo errado. as cruzadas, nós tivemos várias oficiais e algumas não oficiais. Oficiais, a gente acredita que foram 9, tá? De grande relevância, 8. O objetivo das cruzadas era reconquistar o que eles chamavam de Terra Santa, que era Jerusalém, que estava sob o domínio turco-otomano, né, que na época havia conquistado aquela região de Acre, Jerusalém, que são cidades históricas, né, que remetem a Cristo. Esse jogo em si, ele vai retratar uma das cruzadas, que é a terceira cruzada, né? E essa cruzada ela tem o grande objetivo de chegar e reconquistar Jerusalém. Essas cruzadas, elas eram muitas delas mantidas por reis, né? As pessoas tinham não só interesse da reconquista, que é a questão da fé, mas também tinha pilhagem. Então, por onde eles passavam, eles pegavam Tipo objetos. saque, né? E muitos que acompanhavam as cruzadas, eles viam isso como uma saída econômica também. Tinha aqueles que tinham como a fé o norte, que realmente eles estavam ali acreditando que eles estavam numa missão divina, né? Papal, cristã, né? Que eles estavam levando a palavra de Cristo, de Deus, né? Tava numa Contra missão, o né? mundo islâmico. Então o jogo ele vai passar por esse momento histórico e por esse cenário histórico. E todos eles, como eu disse desde o primeiro, é sempre muito fiel à roupa da época, às cores, aos hábitos, à arte da época, né? E Até os povos, né, da região, né? Isso. E esse período das cruzadas, na verdade, a gente pode afirmar que era um braço armado da igreja, né? Era um braço que tinha por objetivo reconquistar Jerusalém, mas é claro, o domínio da igreja em outros territórios, que ela já tinha inclusive tido como território dela antes, e aí ela vai ampliar isso através das cruzadas, né? Era a maior beneficiária, né? Por Por assim isso, dizer, né? Esse Desculpa era aí o que grande- aqui não é a produção do Jô, tá? Mas Tá certo aí. sabe como é que é, né? Só foi elogiar que erramos. Não, mas tudo bem. Agora Agora é o vídeo certo ou não? Hoje é o agora próximo. tá certo, já testamos antes aqui, tá certo. Só houve uma. Por equívoco. Uma troca. Não, Houve uma troca de vídeo. Mas vamos agora a Assassin's Creed 2. O jogo se passa na Itália do século XV, mostrando a ascensão e poder da família Borgia e suas ligações com figuras históricas, como Leonardo da Vinci e Nicolau Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel, como todo mundo conhece. O personagem Isso. principal desse game é o Altair, né, que é um dos personagens mais conhecidos da saga Assassin's Creed, que faz parte da burguesia de uma família muito rica da Itália no período, e vai lutar contra os Illuminatis que começam a dominar a Europa. Bom, esse período vai marcar o Renascimento. Renascimento cultural, é exatamente o final do É a período. Renascença. É a Renascença, né? Vai marcar o final da Idade Média, né? O início aí de novos tempos do mercantilismo comercial, expansões marítimas, né? Novas terras, novos horizontes. E junto disso tudo você tem uma figura emblemática que é Leonardo da Vinci, um dos maiores cientistas, inventor, escritor, pintor. Um gênio, né? Assim, era um gênio, né? Podemos dizer assim. Inclusive o Maquiavel, que escreve O Príncipe, é baseado, nós acreditamos que o livro O Príncipe foi baseado em um dos filhos aí, que era papa da família Borgia, e que essa família foi uma das famílias mais poderosas da Europa. Inclusive, eles ficaram com a fama de envenenadores, né? Que eram... eles matavam muitas pessoas envenenadas, e eles eram muito corruptos e sempre ligados ao poder. Desculpa interromper, Pode falar. Marcelo. Diz a lenda, né? Na verdade, isso é uma teoria, o que rola lá na Itália, que na verdade foram os Borgias que criaram o conceito de máfia, que depois foi utilizado por outras Isso. famílias
No final do século Sicília. XIX e começo do século XX. Isso. A influência deles era na Itália e também na Espanha, né? E eles formaram vários papas, porque o poder deles estava muito ligado à política e o mundo católico, de fé e representava etc. um poder, né? Exatamente, era o poder da época. E eles tinham uma questão que até hoje se estuda muito, é um grande poder de persuasão. Então a importância dessa família dentro das articulações políticas e das mudanças que a Europa passou nesse momento são grandes, né? E eles, claro, vão ter uma relevância nesse sentido e vai influenciar o jogo também, né? Porque aí você tem o Maquiavel, que era um grande intelectual, né, que escreve a obra, né, que é o Príncipe, que até hoje a gente também estuda a possibilidade do livro ter sido uma grande ironia, né? Na verdade, ele estava criticando a ideia do príncipe enquanto poder, não importa os meios, o que importa é o fim, aquela ideia toda construída no livro, mas ele era um homem também ligado a Da Vinci, né? Eles eram conhecidos, né? Então, eles também produziram conhecimento juntos, né? Enfim, é um período muito rico. Se a gente pudesse, por exemplo, trabalhar só o período do Renascimento, você já tem uma mudança, assim, absurda, porque você pega um mundo que antigamente era teocêntrico, né? Porque toda a Idade Média é teocêntrica, Deus está no centro de todas as coisas, e o Renascimento vai trazer o antropocentrismo, que é a mudança. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. E aí Maquiavel traz isso, Da Vinci traz isso, e aí a gente vê no game também, né, essa guerra, né, contra a família, porque ela era essa família ardilosa, né, que como bem disse, ela pode ter sido a grande inspiradora daquilo que a gente conhece por máfia depois e que vai se consolidar, inclusive, na Itália, né? Principalmente, o modelo. né? Quando se fala de máfia, a gente remete sempre a italiano. Então é bem interessante o jogo porque ele vai trazer, é claro, esse recorte da história, né, de uma forma muito específica. E a gente falou de história no sentido de, tipo, às vezes a gente percebe que é história, aquilo é importante em algumas pessoas, né? A maioria, depois que passa, né? Mas aí você falou do Da Vinci e do Maquiavel, talvez eles já tinham, talvez não, né? Certeza que eles já tinham essa ideia de que aquele período era importante, né? Sim. E representaram nas suas obras, porque né? a gente tem um conceito, às vezes, de falar assim, nossa, aquela pessoa, ela tá além do tempo dela, ela tá à frente do tempo dela, né? Na verdade, a gente não está à frente do nosso tempo. É a nossa capacidade de percepção e observação. Então, você começa a fazer uma leitura de sociedade que você começa a perceber as consequências daquilo que você está vivendo hoje, né? Porque tudo que eu faço hoje o filme Gladiador ecoa na eternidade.